Mateus 4, 23 a 25, fala do ministério de Nosso Senhor Jesus, aqui expondo-se a publicidade. Verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu li Mateus 4, 23 a 25. Tratando a questão de fenômenos e maravilhas, sinais e maravilhas, é bom nos respaldar nos princípios da eterna palavra de Deus, porque existem em nossos dias, gente, muitos movimentos que frisam exatamente o curandeirismo. E por isso temos de ter uma compreensão da missão destes fenômenos segundo a eterna palavra de Deus. Jesus havia feito uma declaração em Mateus 9:35, que a seara, na verdade, é grande e os trabalhadores são poucos. E escolheu então os apóstolos 12 e deu-lhes autoridade para que fossem, curassem os enfermos, ressuscitassem mortos e fizessem exatamente conforme o texto lido nos apresentou. E as pessoas hoje lançam mão esse texto para reivindicar que os fenômenos, que os milagres, que os dons da era apostólica são para ser utilizados hoje. Não é isso que dizem? Parando para analisar, entendemos que essas pessoas e movimentos trazem para nossos dias os fenômenos e maravilhas do período testamentário, do início da igreja cristã, querendo trazer para os dias atuais. Concordaria com essas pessoas se eles verdadeiramente usassem a Bíblia na sua totalidade, da forma como aconteceu, conforme Jesus orientou os discípulos. Lembramos que ao comissionar aqueles discípulos, Jesus lhes deu algumas instruções específicas, onde deviam ir a uma missão, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não podiam entrar em cidade de samaritano, era uma missão específica para os apóstolos, e as ordens eram: curai os enfermos, ressuscitai a mortos. Eles tinham que curar os enfermos, eles tinham que ressuscitar os mortos. Não deviam levar ouro nem prata, cobre. Não podiam levar duas túnicas. Então, de uma certa forma, uma roupa eles conduziam. E tinham que pregar a mensagem: curar os enfermos, levantar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. E eles vão e fazem como Jesus ordena. Agora, hoje, as pessoas que se apropriam desse texto dizem que o Rei de Deus é chegado e que essas coisas têm que acontecer. E a minha pergunta é: acontece como o próprio Jesus comissionou aos discípulos? Essas pessoas levam alguma prata, algum ouro? Ou muitos deles ousam dizer que curam em troca de dinheiro, em troca de prata e de ouro, e carregam uma mala tão grande que o avião espanta o mundo todo, espanta o Brasil, e chegam a ser questionados pela mídia. Será que é como Jesus Cristo ordenou? Não levem prata, não levem ouro, não levem nem sequer mais de uma roupa, uma túnica. Meus prezados ouvintes, aqui está apresentando o texto que Jesus deu aos apóstolos para algumas ações específicas que tinham também objetivos específicos e que temos de entender em sua totalidade. Lembrando
lembramos que essas pessoas mostram que hoje é o evangelho da proclamação, de sinais, maravilhas, de poder. Agora, vamos usar como exemplo esse texto. Já vemos aí uma grande dificuldade para esse tipo de comportamento. Segundo lugar, Jesus disse que era para curar todos os doentes, de todas as moléstias, de todas as enfermidades. A epilepsia, os lunáticos, coxos, leprosos, tinham que desaparecer suas doenças ao se aproximar de Jesus ou desses discípulos. É o que acontecia. Mas muitas campanhas de hoje deixam as coisas a desejar, deixa pela metade. Lá alguma perdida entre uma multidão, acontece um milagre. Note que a coisa não é conforme a Bíblia no Novo Testamento. É diferente. Eu não estou dizendo com isso que Deus não tem poder para curar e que Ele não cura. Mas estou dizendo que reivindicar os sinais e prodígios da era apostólica para os dias atuais vai deixar alguma confusão na mente do povo, pois quando Deus o fez, tinha um propósito e um objetivo no seu ministério. Qual o lugar que hoje esse tipo de coisa ocupa no ministério de Jesus Cristo? Qual o lugar que esse tipo de fenômenos ocupa na igreja, nas igrejas atualmente? Qual o lugar que esse tipo de fenômeno ocupa no evangelismo? Vamos lembrar que devemos começar com o propósito das coisas. Tudo tem que ter propósito, tem que ter objetivo. E um sinal em si, ele não é nada, mas aponta para algo sobremodo elevado. Vamos lembrar como se fosse os sinais na rodovia. Aquelas placas que estão na rodovia com sinais. O sinal, a placa não aponta para si mesmo. Aquele sinal aponta para quê? Para algo mais importante. Cuidado, perigo, curva acentuada, reduz a velocidade, não ultrapasse, na dúvida, luz baixa, cruzar veículo. Quer dizer, um sinal daquele não é um objetivo em si, não aponta para si mesmo, mas para algo mais importante. Sinais da Bíblia não apontavam para si mesmo, mas apontava para alguém que é importante, para o que iria acontecer, apontava para os atos redentivos de Deus, apontava para o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que veio para redimir a nossa alma. E muitos hoje estão focalizando esse tipo de movimento, mas nem sequer tem certeza de vida eterna, nem sequer tem certeza da garantia quanto ao futuro, quando deixar este mundo que ficará em breve. Note que o objetivo não é em si a cura, pois temos de entender que aqueles para quem Jesus multiplicou pães, teve que fazer de novo, e eles depois tinham que comprar pão e comer de novo, e finalmente todos eles já morreram. Bartimeu cego foi curado, mas já morreu. Lázaro foi ressuscitado, mas também já morreu, e assim por diante. Não foi para estabelecer uma vida temporária em cima da terra eternamente, mas para mostrar um objetivo que Deus tinha com esses fenômenos, que era trazer de volta a atenção do povo para aquilo que é básico, para os fenômenos de atos redentivos segundo a eterna palavra de Deus. Começando no Velho Testamento, sinais e maravilhas são eventos que são miraculosos, eventos históricos, atos redentivos, obras de poder. Fala dos atos redentivos de Deus. Isso está claro na mensagem do Salmo 135. Salmo de número 135. Nosso propósito, gente, é abrir a Bíblia e ver o que Deus fala sobre estes assuntos, sobre essas coisas. Salmo 135, versículo 6 até o 11, a gente lê: tudo quanto aprove o Senhor fez, céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais, das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Verso 6 a 12 a gente leu, e veja, Deus estava chamando a atenção, especialmente aqui no versículo número 9. Quem no meio de ti, o Egito, operou sinais e prodígios contra a Faraó. O que está falando aqui? Aqui está apontando para o que está em Jeremias, capítulo 32, versículo 21, que eu vou ler. Deixa a Bíblia comentar a si mesma. Jeremias 32, versículo de número 21. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, com grande espanto. Olha aí, verso 20. Tu puseste sinais e maravilhas na
terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens, e te fizestes um nome qual o que tens neste dia. Aí prossegue: tiraste do Egito a Israel. Note, os fenômenos do Velho Testamento está destacado o principal, que é o êxodo, a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia, da terra do Egito. No Novo Testamento, estava pregando para os judeus e ele fez referência a estes atos redentivos, e ele mostrou em Atos capítulo 7, verso 36, quando estava pregando, encarando, mesmo confrontando os judeus, falou do povo de Deus quando saiu do Egito. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, deserto, durante 40 anos. E ele agora segue apresentando Jesus, pois foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e mostra assim que esse profeta é Jesus Cristo, mas mostrou atos redentivos que foram realizados por Deus, e o principal do êxodo, a Páscoa, a libertação do povo de Israel do Egito. Em Deuteronômio 28 e 46, sinais constitui também um julgamento de Deus, onde ele queira usar. Jeremias 32, 20, Deus fala claramente, o profeta fala que o povo precisava se arrepender, deixar seus maus caminhos, apontava ato redentor de Deus, aquele que faz sinais para que o ser humano verdadeiramente entenda seu plano. Meu prezado ouvinte, é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão preocupadas em entender que Deus está mostrando na Bíblia com os fenômenos sobrenaturais, ou pessoas estão se propagando, realizando campanha e chamando atenção para si, para seu movimento, para sua igreja, para pessoas particularmente, e fica esquecido o ato de redenção, fica esquecido exatamente aquilo que Deus é e que Deus faz na vida do ser humano. E eu ainda permaneço em Atos dos Apóstolos, voltando ao capítulo 2. Pedro estava pregando no dia de Pentecostes, versículo 19 do capítulo 2, se ler assim: Atos 2, 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha grande e terrível dia do Senhor. Olha, essa passagem de Joel 2,30 foi base no Novo Testamento para Pedro apresentar aqui o ato de redenção, mostrar Cristo e mostrar também o juízo, o julgamento de Deus contra aqueles que não aceitam a redenção em Cristo. Isso está também no versículo de número 22. Varões israelitas, atendei estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Olha aqui, Pedro apresenta agora a Jesus Cristo através de mostrar os fenômenos sobrenaturais de julgamento e também de misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Os apóstolos viram a vinda de Jesus como o acontecimento máximo e principal da nossa história. O primeiro evento redentivo foi o êxodo, a Páscoa, quando rios de sangue correram no Egito. Mas somente através do sangue do Cordeiro, o povo foi libertado da escravidão egípcia para sair rumo a Canaã, a terra que Deus lhes prometera. Isso muito representa, gente, muito nos lembra que nenhum sacrifício neste mundo pode resgatar, libertar qualquer pecador, qualquer fenômeno, não pode, mas o ato da cruz de Cristo, o que ele fez no Calvário por nós, quando deu a sua vida. E ali Deus deu alguns sinais externos na hora. A terra tremeu, o sol escureceu, não deu a sua luz, rochas se fenderam, sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram. Estes fenômenos do ato redentivo de Deus na cruz do Calvário, ninguém pode fugir. Jesus havia orado a Deus no Getsemane: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Por 3 vezes Cristo havia orado e Deus silenciou como resposta. Ele teve de enfrentar a cruz, o sofrimento,
a agonia eterna, a separação, quando chegou a clamar, em plena escuridão, densas trevas, Deus meu, por que me desamparar? E o sinal, o fenômeno, quando Jesus entrega o Espírito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, um fenômeno, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, aquele véu de uma espessura de 10 a 15 centímetros, diz que 2 bois puxando em direções contrárias não podiam rasgar aquele véu do templo, e que ele fazia divisão, o local que o povo estava, para até o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E agora, na morte de Jesus, ele se partiu de alto a baixo, não foi nem de baixo para cima, mas foi de alto a baixo. É um fenômeno redentivo, é mostrando que agora o caminho está aberto, o pecador pode entrar. Esta mensagem da cruz é a mensagem de vida eterna, que o homem tem que crer para ser salvo, para ser purificado, só pela cruz de Cristo. Ah, quantas pessoas vivem pensando que por fazer algo em suas próprias vidas vão conseguir salvação, vão conseguir perdão só por fazer algo. Uns pensam que ao fazer uma boa obra pode salvar, outro pensa que ao fazer fenômeno, a realizar um milagre pode salvar. Meu prezado ouvinte, Paulo disse: ainda que eu distribua toda a minha fortuna, dê todos os meus bens e o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada. A caridade não é simplesmente dar uma coisa. O amor verdadeiro é conhecer o que Cristo fez na cruz do Calvário, é receber o dom da vida eterna, que custou sangue, o sofrimento, a morte do eterno Filho de Deus. E agora, aprovado com prodígios e sinais, fenômenos sobrenaturais, Jesus é mostrado na Bíblia. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. O Evangelho fala dele, da sua morte, sepultamento e ressurreição. Pediram a Jesus o sinal. Ele declarou: uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum lhe será dado, senão de Jonas. Como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Com isso, Jesus não está querendo que você se apoie nos meros sinais presentes de agora, mas no ato redentor da cruz, na morte, no sepultamento e na ressurreição dele. Um sinal seria dado, disse Jesus em Mateus 12, 39 a 40, o sinal de Jonas, a ressurreição de Jesus Cristo, que constitui o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as... Hoje qualquer pecador pode chegar, está aprovado pelos milagres. João apóstolo até chegou a dizer que o que Cristo fez foi para mostrar quem ele é, e os milagres foram para apresentar quem faz. Jesus, não a mim nem a você, nem sua igreja nem a minha, mas mostrar Cristo Jesus. E eles tinham um propósito, sinais no Velho e Novo Testamento, trazer o povo para aquilo que é básico. E qual a mensagem que devemos deixar para a próxima geração? Você faz algum fenômeno hoje, aparentemente? Lembre, o que a próxima geração vai se apoiar em quê? Você precisa se apoiar no que Jesus já fez, que dura para sempre, eternamente. O Evangelho está apresentando em linhas muito claras a todos nós que devemos crer em nosso Senhor Jesus, no que por ele foi realizado, e aí estaremos seguros na obra da... Amém?